Eu já cantei ela várias vezes aqui, mas eu sinto que ela fala ao meu coração. E eu gosto muito dela porque ela fala sobre a gente entregar ele para Deus e ele transformar nosso coração, que é de pedra, no altar dele. Então, se você conhece, cante comigo também. Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo que tudo se muda, quem sou. Esse mundo precisa de ti, os seus filhos precisam de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim, vem me libertar. Transforme esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer para que eu possa enfim entender? Jesus, esse é o seu lugar. Vem em mim morar. Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo que tudo se muda, quem sou. Esse mundo precisa de ti, os seus filhos precisam de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim, vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer para que eu possa enfim entender? Jesus, esse é o seu lugar. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, para que ouve o nome capaz de salvar. Jesus, nasça em mim, vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer
pastor fez aniversário esses dias aqui também, né? A gente ficou contente com essa bênção, né? E eu queria chamar os líderes para virem aqui para ficarem junto comigo. A gente preparou um presentinho CPB, o pastor. CPB. Conhece a CPB? É caro, pesado e bonito. Tá? Queremos agradecer muito ao pastor. Abaixo de Deus, o pastor assim ajudou demais. A gente só tem essa realidade aqui da nossa igreja aqui, primeiramente por causa de Deus. Deus fez milagres aqui no nosso meio. A gente está presenciando milagres. E uma pessoa que Deus usou muito aqui no nosso meio foi o próprio pastor. O pastor Mauro foi uma bênção aqui no nosso meio. E o pastor Mauro é até parecido um pouco com Moisés, né? Paciente. Igualzinho. Muito paciente, até semelhante até o próprio Moisés, né? Coitado do Moisés, coitado do pastor Mauro, né? Vamos fazer tapa. Mas estamos muito felizes. Queremos aproveitar também e queremos agradecer por tudo que você fez esses anos. E o pastor Mauro é um dos pastores mais longevos da nossa igreja. Para alguns até longevo, até demais. Mas eu queria muito que se estendesse ainda mais, né? Esse tempo que você está conosco aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Queremos agradecer e queremos aproveitar também e pedir perdão. A nossa igreja, assim, às vezes a gente comete falhas, fala coisas que a gente não queria falar. Eu acho que um momento também é de pedirmos perdão, assim como membros aqui da nossa igreja. Eu queria que você nos perdoasse, a liderança, os membros, tá? Se a gente fez alguma coisa assim que magoasse você, tá? Eu acho que não foram poucas assim, mas que bom Deus derrame muitas bênçãos ainda mais sobre a sua vida. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só queremos dizer feliz aniversário. Aniversário. Surpresa mesmo. Em nome da liderança. Todos os líderes. Vamos fazer uma oração? Bom Deus, muito obrigado, Pai querido, pela vida do pastor Mauro, por esses anos que ele passou aqui na igreja do Jardim Prudência. Conseguimos ver a diferença, conseguimos ver o trabalho desse servo de Deus, esse homem usado pelo Senhor. Fortalece ainda mais a vida dele, abençoa a esposa dele, toda a família. Tu sabes, ó Deus querido, que não é fácil essa jornada cristã. Por isso, ó Deus querido, dê alegria para ele, disposição, felicidade. E o principal, Pai querido, paciência e amor para com o rebanho. Que ele possa ser semelhante a Jesus Cristo, o nosso pastor. Fortalece as nossas vidas, cuida de cada um de nós, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica mais difícil de pregar, né? Essas emoções aí. Eu não esperava mesmo, gente. Obrigado. Eu agradeço muito. Realmente não mereço nenhum desses presentes nem palavras. Não há razões de nenhum tipo de mágoa, Alberto. Imagina, eu só tenho alegria com vocês. Aliás, eu estou extremamente feliz com essa igreja. E hoje, olha que cena bonita, a gente aqui
num lugar nosso, confortável, igreja repleta, a igreja está ativa, a quantidade de coisas que vocês têm feito nos últimos dias é extraordinária, os ministérios funcionando, não tem alegria maior do que essa. Eu agradeço as palavras, mas olha, e também o trabalho do pastor, ele é muito recompensador, porque os desafios são muito pequenininhos perto da oportunidade de vivenciar o tamanho das bênçãos. Então, quando a gente pensa no que Deus faz e a gente está ali pertinho para ver, é extraordinário. Então, só felicidade. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês, mas vocês é que tem que me perdoar e aguentar durante tanto tempo aqui. Mas temos coisas boas pela frente. Hoje eu queria celebrar, por exemplo, está mais fresquinho, um dia quente, e Deus nos abençoou com mais um aparelho de ar-condicionado instalado essa semana, e o clima aqui está muito agradável. Eu estou de terno e gravata, o que é ruim no calor, mas feliz aqui porque está fresquinho. Então, que bom, eu estou vendo o pessoal do som com internet com outro sorriso no rosto, né? A vida mudou ali. Eu acabei de mandar coisas para eles projetarem, estavam ali em tempo real, então coisa boa demais. Eu estava ali olhando e pensando num próximo desafio. A gente ainda não tocou as caixas de som, não é? Se há um desafio palpável para frente, enquanto eu estava ali observando nos outros cultos, se vocês toparem junto comigo, a gente adquire 2 caixas de som ativas. Não precisa ser as mais caras nem as mais difíceis do mercado, mas vamos fazer um esforço, porque existem certas coisas que elas, por exemplo, pode estar a parede descascada e a tinta errada e alguma coisa fora do lugar, mas a mensagem precisa estar como prioridade. E aqui você ouvir perfeitamente o que é feito aqui no culto, e é feito em todos os cultos, em todos os momentos, é muito importante. Então, estou lançando esse desafio, não conversei com ninguém, só senti vontade ali, acho que condução do Espírito, de lançar esse desafio para vocês. Hoje à tarde temos comissão às 3 horas, a gente discute com o grupo, mas se puder contar com as ofertas e com a dedicação dos irmãos para a gente fazer esse passo, acho que vai ser muito bom para a nossa igreja. Vamos à palavra de Deus? Eu quero conversar hoje sobre Deus Pai. Esse sermão faz parte de uma série que a gente fez em Santo Amaro, mas eu só preguei esse por enquanto da série lá. Eu achei tão gostosa essa conversa sobre Deus Pai que eu decidi trazer para cá também. De todas as características sobre essa pessoa da divindade, hoje eu quero conversar sobre o Deus que se deixa encontrar. Há nitidamente uma complexidade, uma contradição, eu poderia dizer, entre 2 conceitos na vida do cristão. Você tem dúvidas de que Deus existe? Você crê que Deus existe? Mas todas as vezes que você toma decisões, você toma se perguntando o que Deus gostaria que eu fizesse? Todos os momentos da sua vida você pensa, eu posso ficar tranquilo porque Deus existe e Ele vai agir na minha vida? Então veja, muitas vezes eu vivo pelas minhas decisões, do meu jeito. Deus está presente, mas às vezes eu vivo como se Ele estivesse longe. E essa contradição é que eu gostaria hoje de trabalhar com vocês. A ideia do Deus, sem dúvida nenhuma, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Nessa imagem belíssima, a gente vê a magnitude das coisas que Deus fez.
Mas esse Deus, e o termo técnico para isso é transcendente, ele está além de todas essas coisas. Ele é o que sempre existiu antes da existência. É Ele que cria o conceito de tempo, por isso ele não está preso ao tempo. Então é esse Deus espetacular, enorme, poderoso, que escolhe permitir que nós nos encontremos com Ele. E aqui o Deus transcendente se torna no Deus imanente, o Deus que quer relacionamento, que quer proximidade. Sabe, você às vezes se sente como se ninguém estivesse no controle de nada? Como se a história estivesse completamente caótica, como se a gente estivesse dependente nas mãos de pessoas completamente malucas que ficam decidindo apertar botões e mandar mísseis em lugares que não precisavam. A gente podia estar vivendo nossa vidinha tranquila, mas o combustível está subindo porque um doido resolveu atacar um outro país que não tinha nada a ver com a gente. E você pensa, esse mundo está completamente nas mãos desses malucos? Sabe? Deus está buscando relacionamento conosco e está no controle de todas as coisas. Apesar de às vezes parecer que não temos alguém controlando tudo, Deus sabe de todas as coisas. A história está nas suas mãos. Deus não se afastou. Nós é que às vezes não percebemos a sua presença. E aqui que vem a revelação bíblica. Deus não é apenas Criador. Ele é Pai. Ele é próximo de nós. Um Pai que se aproxima dos seus filhos, que se importa com os detalhes da sua vida, que se faz presente na jornada, que deseja relacionamento e não apenas reverência. Deus é o Deus que habita na eternidade, mas é ao mesmo tempo o Pai que se deixa encontrar. Para conversar sobre isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Eu vou pôr os textos na tela para facilitar a sua vida, mas se quiser abrir a Bíblia e confirmar se é isso mesmo, é muito bom. 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade, o que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Essa é a descrição da grandeza absoluta de Deus, o inacessível. Então, a primeira coisa é compreender quem é Deus. Deus é o inacessível. Vários personagens bíblicos chegaram perto de se relacionar com Deus Pai, de vê-lo, mas ninguém viu. E nem é capaz de ver, porque é uma barreira enorme entre nós chamada pecado. Então, esse é o Deus na sua grandeza absoluta, na imensidão do seu poder. Mas Jesus, ao olhar para este ser, ele diz algo diferente. Ele diz em Mateus, no capítulo 6, verso 9: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. O Deus inacessível de Timóteo é o Pai na oração ensinada por Jesus. Você é pai ou você é filho, você sabe o que é a figura paterna. E a figura paterna é de um cuidado absurdo, de uma declaração de amor gigantesca. O Deus inacessível em essência, ele se torna acessível em relacionamento, porque ele se propõe assim. Tanto que toda oração deveria começar, ou em algum momento, ser direcionada a Deus Pai. Jesus nos ensinou isso, né? Aqui é um parênteses. Primeiro oramos ao Pai, na oração pedimos o Espírito e nós concluímos em nome de Jesus.
Não é assim que Jesus nos ensinou? Tanto que, às vezes, fica estranho alguém fazer uma fórmula triuna no fim, né, da oração. Veja, o nosso Pai é aquele a quem a gente busca em oração constantemente. É a Ele que são dirigidos os nossos pensamentos mais profundos e necessidades mais reais. Jeremias, veja que eu vou fazer hoje uma viagem aí pela Bíblia, porque o assunto Deus Pai é abundante. Deus diz: eu sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus é o Deus de perto, não é o Deus de longe. Existe uma questão religiosa onde a gente insiste em desenhar a Deus muito carrancudo, bravo, com um papel de julgador, de avaliador. Outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, aonde está escrito no Espírito de Profecia que os anjos ficam anotando quem chega cedo na escola sabatina? Ana, já pensou? Hã? E a pessoa falava sério, porque meus avós, porque meus pais, às vezes a gente saía tudo picando de casa para chegar cedo na escola sabatina para o anjo anotar. E eu fiquei pensando, mas que religião terrível é essa? Aonde há um avaliador na porta, né, para ver que horas você chega no culto. Você nem escolheu o horário e está lá sendo avaliado por isso. Logicamente que Ellen White fala bastante sobre anjos se relacionando com seres humanos, mas em todas as ocasiões, eu pesquisei extensivamente o texto para responder para essa pessoa, em todas as ocasiões ele ajuda, é de forma positiva, é incentivando e não avaliando, é motivando e não punindo, porque esse é o papel do Deus perto, é o Deus que te recolhe. O pecado já te ofende, destrói, culpa. Deus é o Deus do perdão, é o Deus que chega perto, é o Deus que sabe a sua realidade. Não é um Deus de distância, é um Deus de proximidade. Não é um Deus de frieza, é um Deus de calor. O salmista sabia muito bem disso, e por isso no Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa semana alguém me mandou mensagem, eu recebo muitas mensagens. Se eu demoro um pouquinho é porque eu estou nas outras 40. Então alguém diz assim: olha, pastor, mas essa pessoa é má, a gente precisa puni-la. Essa é a conversa. A gente precisa castigar essa pessoa porque ela é má, porque ela faz coisa errada. E eu fiquei pensando: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Quem é o certo? Quem é que levanta a mão e diz assim: eu sou perfeito? Se vamos punir todos os que estão errados, então começa por mim. Então me pune, porque eu estou errado, eu estou equivocado. Mas o Senhor não está preocupado com a perfeição da sua vida, Ele está preocupado em se aproximar de você, que está com o coração quebrado, imperfeito, sofrendo. Porque Ele tem amparo para você. O Pai não só está em todo lugar, como Ele disse em Jeremias: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Eu estou em todos os lugares. Mas Ele está perto de quem sofre. É diferente estar no lugar e não estar perto, não é? Às vezes você está do lado, sentado no banco, e aqui eu posso ver vocês. Tem gente que está perto e está longe, tem gente que está perto e está perto. Você percebe isso? Deus está aqui e está perto de você. Glória a Deus.
tanto que ele deseja ser encontrado por nós, e por isso ele se revela. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus sempre é encontrado se você buscar. O grande desafio da humanidade é entender o tal do livre-arbítrio, né? O Deus que não força. Você está acostumado a ser obrigado. Você não escolhe muitas coisas. Você é sempre obrigado. Você é obrigado a trabalhar. Você é obrigado a estudar. Você é obrigado a isso, aquilo. Se não pagar seus impostos, um dia alguém te acha e te obriga a pagar. Se você não paga a conta, alguém vem e corta a energia e te obriga a pagar. Você é obrigado. Você não tem muitas escolhas. Num mundo cheio de obrigações, um Deus que respeita a sua liberdade, você entra em pânico. E diz: que Deus é esse? Mas é o Deus que diz assim: se você me buscar, eu vou estar aqui pronto para te receber. Tiago diz assim: aproximem-se, pastor, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são de ânimo dobre, purifiquem o coração. Compreende? O Deus te chama para o relacionamento. E nesse relacionamento Ele vai produzir mudança em você. Não é o contrário. A maior parte das pessoas diz assim: mas eu sou indigno para me aproximar de Deus. E Ele diz assim: se aproxime. E eu aqui vou te ajudar a limpar as suas mãos. Eu aqui vou trabalhar em você. Não é você que resolve as suas questões, sou eu. Então venha, se aproxime. É um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que Deus diz: eu estou aqui, mas por Ele ser o Deus que não o obriga, Ele diz: vem até aqui. Quantos milagres na Bíblia tinham um ínfimo papel da pessoa que ia receber o milagre? Levanta-te, anda, pegue a sua túnica, lave o seu rosto. Quantas vezes Deus deu uma pequena oportunidade para o ser humano se sentir útil no processo? E aqui, da mesma forma, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus não é um pai indiferente. Nós vivemos numa crise da paternidade, certo? A quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas é gigantesca. A problemática hoje do homem que assume as suas consequências é raríssima. Mas quando eu olho para o Pai, nosso Pai Celeste, eu encontro aquele modelo do Pai presente, do Pai que está lá, do Pai que sustenta, do Pai que conduz, do Pai que conhece, do Pai que nunca abandona. Esse é o nosso Pai. Ele responde a quem busca e se deixa encontrar. Quando estou na presença do Pai, eu tenho conforto, porque o salmista, ele descreve essa cena de forma muito carinhosa. Deus Pai é sempre uma figura um pouco mística e distante na nossa concepção, né? É o homem de barba branca, ou aquele que fica nos ares, ou é o que você não vê, ou é a voz forte, ou a luz que vem no meio da tempestade. Mas para o salmista era muito pessoal, porque ele diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Logicamente que essa é uma cena também de ordenação, mas é muito mais de proximidade, porque você não fica longe de quem você vai encostar, certo? Não dá para encostar de longe, não dá para dizer assim: Humberto, estou encostando em você. Não, a cena é de alguém que se aproxima e toca. É o Deus que chega perto o suficiente para encostar em mim. E por que é que eu não deixo esse Deus finalmente trazer salvação para a minha vida? Sabe, aqui o Deus pessoal é o Deus da aliança,
é o Deus que chega perto. Mateus, no capítulo 6, verso 8, continua essa conversa dizendo: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês lhe pedirem. O Pai conhece, acompanha, está presente. Isso muda tudo. Porque eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que você nunca enfrenta nada sozinho. Aleluia, glória a Deus. Você nunca é ignorado. Glória a Deus. Você nunca é esquecido. Se o Pai está presente, a próxima parte da nossa conversa é o que isso muda na sua vida. Porque tem que mudar alguma coisa, não é? Não dá para você agora saber, estar consciente de que Deus está presente, Ele busca relacionamento, Ele se interessa por você, Ele está ao alcance do seu encontro e você diz assim: ok, que coisa bonita, eu vou para casa e vou continuar tocando minha vida como eu sempre fiz. Isso é impossível. O encontro com Deus tem que gerar mudança na minha vida. E por isso agora os próximos textos são nessa direção. Como isso muda a minha vida? Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e agora, depois de saber isso, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Sabe, antes de fazer, antes de falar, dá para a gente parar e lembrar que Deus está perto de nós. Dá para dimensionar: será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Nem sempre na Bíblia vai ter uma resposta sobre o detalhe. Ah, será que hoje eu vou com terno azul ou cinza para a igreja? Tem resposta na Bíblia. Aliás, não tem nem terno na Bíblia. Será que, às vezes não tem, mas deixa que Deus influencie a sua vida em todos os sentidos. Em oração, em atitude, em pensamento. Diga: Senhor, o Senhor está ao meu lado. Dirija agora minhas palavras, minhas ações, minhas mensagens, minhas postagens. Sabe, eu sempre falo isso, e desculpa ser repetitivo, mas é porque a solução não está ocorrendo. Não é questão de vocês, é uma questão da humanidade. A gente fica muito à vontade no WhatsApp, né? Porque parece que a gente ali fala sem consequências, né? O que eu falar ali vai ser sempre relevado. Falei no WhatsApp, sempre dá para apagar. Mas antes de escrever uma mensagem, principalmente num ambiente que está favorecendo a gente a falar coisa que a gente não devia, fala: Senhor, dirija meus dedos para que eu escreva de maneira agradável, de acordo com aquilo que eu acredito. Deixa Deus guiar também os seus dedos no seu celular, sabe? Deus está dizendo: seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Primeira coisa que muda é a consciência da presença de Deus, torna a nossa vida intencional. Para de fazer as coisas por impulso. Para de fazer as coisas sem pensar. Pensa, lembra, Deus está comigo. O Pai está aqui. Glória a Deus. A segunda coisa é diálogo constante. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não é apenas orar. Olha o que eu estou dizendo. Não é apenas orar. É viver constantemente conversando com o Pai. Sabe? Faça da oração um hábito constante. É o acesso gratuito, maravilhoso, disponível a todos, a todo instante.
Vai, fala com Deus em oração. Não faça da oração apenas um ritual. Nossa, como diminui o valor da oração virar mais um item da sua rotina. Ah, eu oro antes de comer. Legal, parabéns, mas faz sentido esse momento para você? Ah, eu oro antes de dormir. Excelente. Eu estou te propondo algo maior. Eu estou te propondo uma vida de oração. É o dia todo. Não é só quando você reserva para Deus. É toda a sua vida. Ele quer você por completo. Amém. Terceiro, mas Jesus lhes disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Existe uma falta de sensibilidade na nossa vida às ações de Deus. Fatalmente você passou por diversas situações hoje aqui na igreja que você não pensou que foi Deus que atua na sua vida. Mas Jesus disse: o meu Pai trabalha o tempo todo. Ele está atuando, Ele está fazendo. Achar que tudo é obra do acaso, ou que tudo é coincidência, ou tudo é força sua, parece ser insensível. Saber que Deus está presente na nossa vida e buscando relacionamento deve gerar sensibilidade. Eu tenho alguns exemplos de falta de sensibilidade. E todos que vêm à minha mente aqui têm a ver com comida, mas tudo bem. Pode ser que eu não tenha tomado de jejum hoje, isso está motivando a minha mente. Mas, quando a gente fala de comida, você já tentou comer uma fruta depois de comer um brigadeiro? Come o brigadeiro, depois come a fruta. O que acontece com a fruta? Sem gosto, azeda, terrível. O que aconteceu com o seu paladar, com aquele balde de açúcar na sua língua? Ficou insensível. As papilas gustativas estão lá endoidecidas, dizendo: só tem açúcar no mundo. Aí você pega um negócio azedo, um pouquinho amargo, elas dizem: socorro, de onde veio esse negócio agora? E você está lá dentro da sua boca: nossa, que fruta ruim. Não, você é insensível. De repente você diz assim: Deus não está do meu lado. Pode ser apenas que você esteja inundado do açúcar do pecado no mundo e esteja insensível à presença de Deus. Saber que Deus está presente e próximo deve gerar sensibilidade na sua vida. A sensibilidade da presença de Deus. Quarto e último item de mudança. O salmista diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que por profissão, por, sei lá, por personalidade, eu sou o que falo. Eu falo muito. Falo o tempo todo e falo muito. Também é a minha maior ferramenta de trabalho, né? De repente, se eu falar muito, a pessoa ouve um pouco e eu ganho a conversa. Mas tem uma lição: a presença de Deus na nossa vida traz um pouquinho de silêncio, de calma, tremendamente necessário. Eu acho que com o tempo a gente vai ter dispositivos eletrônicos vestíveis tão presentes na nossa vida e que não vai ter mais silêncio, né? Porque o óculos vai ter caixinha de som, o fone cada vez vai estar menor, embutido. Alguma coisa sempre vai estar tocando na sua vida. Mas isso é ruim, porque perante Deus tem hora que você não precisa mais de argumentos. Você precisa apenas de silêncio e de confiança. Silêncio gera confiança, porque eu não estou mais preocupado em resolver.
Eu estou preocupado em me submeter. O problema não é que Deus esteja distante. O problema é que nós estamos distraídos, sem perceber a presença dele. O Pai está presente nos detalhes. Ele está atento às necessidades. Ele está próximo o tempo todo, disponível para relacionamento. O Deus infinito é o Pai que se deixa encontrar. Hoje meu convite para você não é buscar um Deus que está longe, é perceber um Pai que está perto. Talvez você precise reduzir o ruído, voltar a conversar com Deus, reconhecer a sua presença no cotidiano. Jeremias 29, verso 13, finalmente diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Quanto Deus quer de você? Tudo. Todo o seu coração. O Pai não está escondido. Ele está presente, esperando ser percebido. E você? Qual a sua resposta à informação, ao convite, ao apelo para ação? Você quer fazer diferente? Você quer pensar diferente? Você quer perceber diferente? Deus está disposto a ser encontrado. E hoje é o dia para você encontrar Ele. Se você crê nisso, se você aceita esse convite, fique em pé que eu gostaria de orar por você. Maravilha. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nesta manhã nós nos alegramos na Tua presença. Nós temos plena convicção, consciência de que o Senhor está aqui neste lugar, perto de nós. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos perceber, por atuar na nossa vida. E agora sentimos a Tua mão encostando em nós, próximo de nós, ao ponto de dizermos: Senhor, cuida da nossa vida. Nós abrimos mão da nossa decisão por Ti. Nós deixamos que o Senhor finalmente seja o nosso Pai. Nós ouvimos a Tua voz. Nós queremos falar como o Senhor, agir como o Senhor, pensar como o Senhor. Por favor, que hoje, nesse dia, nossas convicções sejam transformadas e a Tua presença em nossa vida faça a diferença. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos. Cuide do Teu povo que aqui está, nos conduza, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito bem, irmãos. O pastor vai ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos. Vamos sair cantando o hino Permaneça em Mim. Nosso próximo encontro será amanhã, às 19 horas.